Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, ontem o governo Bolsonaro cancelou de última hora o evento de lançamento do chamado Auxílio Brasil, que estava marcado para as 17 horas da tarde. Da tarde de ontem. Não houve explicações oficiais, o que abre margem, inclusive, Fausto, para muita especulação a respeito de uma mudança de última hora no valor do benefício e também porque não haveria ainda um consenso sobre como viabilizar o programa sem ultrapassar o teto de gastos. A mídia tradicional abordou bastante a reação do chamado mercado, mas pouco ou quase nada se falou a respeito dos beneficiários do Bolsa Família, que agora não sabem como que vão receber os seus benefícios em novembro, e também daqueles que recebem o auxílio emergencial, que vai até o fim desse mês. Isso demonstra, Fausto, o grau de improviso do governo em relação a um tema que é fundamental, ainda mais num cenário crítico do ponto de vista social do país como agora? Sem dúvida, Glauco. Acho que a questão da discussão do Auxílio Brasil é uma discussão que mostra o quanto o governo atualmente não tem uma política clara em relação à questão da pobreza, à questão da miséria, à questão da segurança alimentar. Vamos lembrar que a segurança alimentar, a questão da garantia mínima aí para o conjunto dos brasileiros, faz parte do conjunto dos direitos sociais e deveria compor de maneira mais equilibrada, de maneira mais estrutural, a estrutura do sistema de assistência social, chamado SUAS. O atual projeto, que está, inclusive, sendo discutido no Congresso Nacional, por meio da MP, ele, de certo modo, busca trocar o nome, né, do que foi o Bolsa Família, um projeto bem estruturado, organizado ao longo de mais de uma década, e que, de alguma forma, caminhou no sentido de garantir essa base de sustentação mínima para o conjunto dos brasileiros mais pobres, por um programa absolutamente improvisado. Nós não sabemos qual é o valor, nós não sabemos qual é a quantidade de pessoas que de fato vão receber o auxílio, e o pior do que tudo isso, nós não sabemos qual vai ser de fato a política implementada a partir da sua aprovação. A questão do teto de gastos é uma questão do ponto de vista muito mais do seu financiamento, mas tem a ver com uma decisão do governo que de fato não sabe se prioriza o mercado financeiro ou prioriza a resolução aí da questão da fome no Brasil. É muito complexo e muito complicado você ver simplesmente um auxílio sendo transformado num elemento aí de discussão, de um lado da equipe econômica na busca aí da garantia do mercado, e de outro você vê o governo construindo um mecanismo absolutamente vinculado às eleições. A discussão do Auxílio Brasil não deveria ser uma discussão de um governo, ele deveria ser, de fato, a discussão de uma política de sustentação mínima das famílias brasileiras. Algo que nos preocupa bastante quando a gente olha para a MP, né, que foi colocada lá e que está em discussão no Congresso Nacional, é o quão, de fato, ela mantém as estruturas do Bolsa Família e mantém a forma de funcionamento de um programa que, de alguma forma, já teve a sua eficácia comprovada. O Auxílio Brasil, na verdade, ele vai picando o que foi o Bolsa Família em vários outros auxílios, vai desmontando parte importante da estrutura construída ali por dentro do CAD único e, de alguma forma, não apresenta para a gente nada, nem sequer o valor. E a gente está vendo a briga aí da questão do valor. É bom lembrar também, Glauco, que quando a gente vai falar do próprio valor, a própria correção do Bolsa Família, né, a correção inflacionária do Bolsa Família, se tivesse ter sido feita desde 2016, ultrapassaria ou chegaria muito perto aí entre 300 e 400 reais que tanto se fala, de alguma forma, a gente sabe que o número de famílias hoje atendidas pelo Bolsa Família tem uma fila, né? Tem uma fila que já vem sendo acumulada. Depois, com o auxílio emergencial, a gente viu o quão o conjunto de pessoas que precisariam entrar dentro de uma política séria com relação à segurança alimentar, e a gente vai vendo o quanto que esse Auxílio Brasil, de fato, ele não se vincula a muita coisa, não se vincula, de fato, às necessidades que o Brasil apresenta nesse momento. E é muito triste a gente ter que ouvir da mídia tradicional, a principal discussão ali é a questão do teto de gasto, é a questão
do mercado financeiro e a questão de como essas movimentações em relação aos mais pobres pode prejudicar o equilíbrio das contas do Brasil. Quando, na verdade, a gente sabe que o equilíbrio das contas não passa por ali, ele passa muito mais pela taxa de juros, muito mais pelos gastos que o Estado tem junto ao mercado financeiro e, principalmente, de alguma forma, a gente precisa discutir o que é o tal do teto de gastos, que vem congelando os direitos sociais no Brasil e as políticas públicas sociais pelos próximos 20 anos. E o pior, Fausto, se a gente for pegar a própria perspectiva mais otimista do governo, né, que acabou sendo anunciada pelo ministro da Cidadania, no último domingo, nós temos aí 17 milhões de possíveis beneficiários desse Auxílio Brasil, contando que vai se zerar a fila que existe hoje no Bolsa Família. Mas no auge, o auxílio emergencial atingiu ali 68 milhões de pessoas quase. Então a gente está falando em cerca de 50 milhões de pessoas que podem ficar desassistidas, sem renda. A gente sabe que hoje existe um nível muito alto de precarização do mercado de trabalho e também níveis elevadíssimos de desemprego. Então, essas pessoas vão acabar ficando totalmente desassistidas. É necessário pensar também na elaboração de políticas, se não por parte do Executivo do próprio Congresso Nacional, no sentido de dar aí algum apoio, alguma assistência a todas essas pessoas que vão ficar sem auxílio emergencial, Fausto. Bem, e é mais, né, Glauco? Na verdade, já estamos com um conjunto bastante grande de que já estão sem o auxílio emergencial. Até porque a prorrogação do auxílio emergencial, vamos lembrar que no começo do ano, no auge da pandemia, o auxílio emergencial foi cortado. Ele só voltou ali em abril e ele vai voltar com um valor muito aquém, né? Foi cortado mais da metade e volta ainda para um conjunto muito menor de famílias. Nós estamos esse conjunto aí dos 65 milhões foi reduzido a menos de 30. E a gente sabe também que a intenção do governo agora é reduzir mais ainda. Nós estamos falando aí, eles falam em torno de 17, nós não temos clareza, até porque essa é uma outra questão, não há transparência na discussão do Auxílio Brasil e muito menos os mecanismos que vão de fato construir esse auxílio, esse chamado auxílio. É bastante importante a gente lembrar, Glauco, que neste momento o ideal seria que a gente avançasse numa discussão séria de uma renda básica de cidadania. O Bolsa Família é fundamental, o Bolsa Família cumpriu um papel fundamental, mas era importante que a gente desse o passo seguinte, né? O passo de você ter uma renda mínima para famílias mais pobres, e é um conjunto muito maior, inclusive, e que de alguma forma funcionasse aí como um colchão da cidadania, né? Funcionasse como uma base de renda para que a gente ultrapassasse aí os limites da pobreza e construísse uma perspectiva outra do ponto de vista de pensar o desenvolvimento econômico e social. É bom lembrar também, Glauco, que quando a gente está falando de auxílios, quando a gente está falando de Bolsa Família, quando a gente está falando de uma política de renda direta ao trabalhador, direta à população mais pobre, nós não estamos falando só de uma política social, nós estamos falando também de uma política econômica, uma vez que a entrada desses recursos já mostrou, inclusive, a questão do auxílio emergencial, ela reativa as economias das pequenas cidades, ela reativa a economia das áreas mais pobres, e esse recurso ele vai se transformando em novos recursos. Não é só as famílias que são beneficiadas por ele diretamente, mas também o seu entorno vai sendo alterado e vai sendo beneficiado por essa injeção de recursos nos mais pobres. Essa não é uma discussão do teto de gasto no sentido de, afinal de contas, as contas públicas do Brasil está ou não está, vai ter problema ou não vai ter problema. É uma discussão de como a gente entende o papel de uma ação social, de um direito social, e como ele se integra a uma política econômica que, de alguma forma, deveria buscar sempre o bem-estar da população. Não é verdade que colocar recursos na mão dos mais pobres se transforma em dívida, se transforma em mais pobreza ou se transforma em inflação. Muito pelo contrário, o que a gente viu já há um bocado de tempo, que a gente vem acompanhando a questão do Bolsa Família, é que quando, e aí depois, né, agora recentemente com a questão do auxílio emergencial, é que quando a gente coloca recursos ali na base da pirâmide, toda a economia, né, local se desenvolve. E aí você vê um novo impulso aí de crescimento econômico calcado nos mais pobres. Esse é um debate que precisaria ser feito, deveria ser feito com mais consistência, não só por parte do governo, como por parte do Congresso e por parte da economia e por parte dos economistas como um todo, algo que a gente vê sempre à margem. Quando a gente fala do Auxílio Brasil, a gente deveria
deixar de ser um programa basicamente eleitoral ou basicamente amarrado aí a uma visão simplesmente costurado às pressas, para um projeto mais sério de sustentação econômica, em especial calcada aí nos mais pobres. E falando do Bolsa Família, Fausto, hoje, dia 20 de outubro, faz 18 anos da medida provisória que instituiu o programa. E embora muita gente ache que ele só se baseava no recebimento do benefício em dinheiro, era algo muito mais complexo, né? Porque também tinha como objetivo garantir direitos como acesso à educação à saúde pública, mantendo as crianças na escola, e de fato ele conseguiu ali seus objetivos, como a redução da evasão escolar e também da mortalidade infantil. Além desse aspecto econômico, que você ressalta, Fausto, de trazer ali, fomentar a economia, principalmente das cidades menores, né? Era uma engenharia bastante complexa e que foi, inclusive, aí, né, legitimada, foi verificada a sua efetividade, inclusive gastando pouco dinheiro relativamente, em milhares, né, literalmente milhares de estudos do Brasil e também de fora do país que analisaram a sua eficácia. Como é que você vê, Fausto, a extinção desse programa sem que se aproveite todo o conhecimento que foi acumulado desde a sua implementação no Brasil? Bem, Glauco, a grande vantagem, né, acho que é importante a comemoração dos 18 anos do Bolsa Família. Na verdade, a gente deveria hoje estar comemorando e construindo a ponte aí para um projeto, inclusive, mais ambicioso. E o que a gente vê, na verdade, é a sua desconstrução, a sua desmontagem por uma visão bastante simples, bastante mesquinha do ponto de vista eleitoral, que é a discussão do Auxílio Brasil. O Bolsa Família teve várias discussões, ele foi um programa bastante estruturado, e vamos lembrar que, antes de mais nada, ele teve a capacidade de transformar auxílios, né, que era um conjunto de auxílios que você tinha antes, e bolsas separadas e etc., que eram programas basicamente pontuais e focados em um programa, de fato, estruturado pelo Estado. O Bolsa Família não é o programa de o partido A ou do partido B, ele foi um projeto organizado pela sociedade, claro que naquele momento, por dentro do governo Lula e Dilma, mas ele avançou para ser um projeto de Estado, ou seja, independente do governante que estiver, ele tem as suas estruturas construídas, as suas lógicas de controle, a sua relação direta com os municípios, e de alguma forma dão para ele um peso bastante significativo e uma importância que ele teve e continua tendo. O que a gente esperava, e o que a gente espera, e o que a gente luta hoje por dentro do Congresso Nacional, é que essa estrutura construída em cima do Bolsa Família, que de alguma forma avança para além de um programa A, de um programa B, do governo A ou do governo B, se mantenha. O que é criticado em relação ao MP do Auxílio Brasil é que, de alguma forma, a gente vai vendo novamente a separação ali dos auxílios, a gente vai vendo a perda dessa estrutura mínima de integração que o Bolsa Família trouxe e, de alguma forma, vai eliminando as suas transparências e os seus mecanismos de controle social. O Bolsa Família é um projeto bastante complexo, é um projeto bastante bem construído e tem histórias, né? Acho que é importante a gente lembrar, são 18 anos de um projeto que deu certo e tem reconhecimento internacional. Agora, ao mesmo tempo, é importante ressaltar, né? Esse é um debate tão importante, de alguma forma o próprio governo agora não consegue se separar dessa discussão do Bolsa Família. Independente do nome que queira se dar, a gente sabe que no fundo, o Bolsa Família, ele de alguma forma é a base de estruturação de qualquer tipo de benefício nesse momento. É muito triste, por outro lado, a gente vê como há uma tentativa simplesmente de negar o Bolsa Família e criar algo que nós nem sabemos direito o que é. Né? E mais importante, sem nenhuma discussão de fato, os atores que vêm discutindo e vêm lidando com a questão da pobreza no Brasil. As organizações que construíram e estiveram juntas junto ao Bolsa Família, os movimentos sociais, o movimento sindical, todos eles estão alijados desse processo de discussão do Auxílio Brasil e que, de alguma forma, deveriam estar contribuindo nessa discussão. É bom lembrar também que o debate no Congresso Nacional é um debate que também está se pautando muito pela questão do teto de gastos e a tal PEC dos precatórios, etc., e muito menos uma discussão muito séria que a gente deveria ter, que é o enfrentamento da pobreza, que cresceu bastante em relação ao que nós tínhamos desde 2016, e ela se escancarou para toda a população a partir da pandemia. Esse deveria ser um momento importante de reflexão da sociedade,
que se debruçaria sobre, afinal de contas, como nós vamos resolver e como nós vamos lidar com as consequências de uma pandemia que saiu do controle pela responsabilidade do atual governo e que deveria minimamente construir mecanismos da sua compensação futura e que está colocado e que deveria estar colocado nesse momento. Não é nada disso que a gente está vendo. O que a gente está vendo, na verdade, é de um lado uma discussão eleitoral e de outro uma discussão de mercado. Vamos lembrar, né? A MP do Auxílio Brasil ainda tem ali um artigo que beneficia o setor financeiro, né? Porque permite ali a questão ali dos empréstimos ali consignados e etc. por dentro do Auxílio Brasil. E a gente sabe, de novo, foi utilizado durante muito tempo esses empréstimos consignados ali como exploração da população mais pobre pelo setor financeiro. Então, de alguma forma, essa lógica que de um lado prega o mercado e de outros interesses aí eleitorais, vão de certo modo jogando aí muitas preocupações em cima do desmonte de um programa que tem a vantagem de ter dado certo, tem provado que deu certo, mas que podia e deveria ser melhorado, deveria ser reconstruído a partir de uma nova perspectiva de fato do enfrentamento e da questão social como central de uma política econômica, algo que está muito longe do que está sendo proposto. Sem dúvida, e vamos acompanhar a definição a respeito do chamado Auxílio Brasil, porque os beneficiários do Bolsa Família não podem continuar no escuro. Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos novamente. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.